Em linda noite ao mundo, a nós, em coro angelical, com harpas de ouro o céu quis dar um canto divinal, e toda a terra então ouviu promessas imortais de glória a Deus, aos homens paz, com bênçãos eternais, pairando sobre a terra estão os anjos a cantar, e sobre o mundo pecador derramam luz sem par. Acima dos tormentos mil, angústias do viver, proclamam vida perenal, pois bênçãos vem trazer, e vão-se os dias sem cessar, segundo a voz de Deus, mas sobre a terra gerações caminham rumo aos céus, e quando enfim reinar a paz dos salvos pelo amor, o coro imenso então será em santo seu louvor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você irá apreciar este trabalho, mas eu sei que este trabalho será precioso para a sua vida. Hoje, último domingo do mês de dezembro de 2020, último domingo do ano. Graças a Deus por tudo, porque até que o Senhor nos tem ajudado. Já iniciamos com um prelúdio através de um cântico especial feito por nossa Sociedade Feminina Missionária Unidas de Sião, que em meio à pandemia de 2020 não encerrou os seus trabalhos. Ela se manteve ativa às quintas-feiras e aos domingos, realizando o trabalho do Senhor. Que bênção! Graças a Deus por tudo. E estamos aqui mais um domingo para cultuar e bendizer o seu excelso nome. E já tivemos o prelúdio, agora vamos ao nosso cântico congregacional e uma oração que serão conduzidos por irmã Eliane. Vamos lá então. Boa tarde, irmãs. Vamos ao hino congregacional número 27. Eis os anjos, a harmonia, cantam glória ao novo Rei, paz aos homens e alegria, paz com Deus, suave lei. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus
cantem glória aos homens Deus. Cantei o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz o mundo traz. Nasce para que renasçamos, vive para que vivamos, Rei, profeta e Salvador. Louvem todos ao Senhor, toda a terra e altos céus, cantem glória ao homem Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse domingo abençoado. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui louvando e engrandecendo o seu santo nome. Senhor, abençoa, Senhor, todas as mulheres dessa sociedade, Senhor. Abençoa a nossa presidente, Dulce, dê forças para ela continuar esse trabalho. Abençoa, Senhor, todas nós, para que nós possamos, Senhor, sempre podendo estar aqui nos domingos, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Senhor, sê conosco nessa semana que se inicia, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê fé. Fazei com que o ano de 2021, Senhor, seja melhor do que esse 2020. Que essa vacina chegue, que nós possamos ser vacinados, Senhor, para podermos viver novamente a igreja, para podermos retornar todos, Senhor, não apenas as 40 pessoas que estão indo. Senhor, perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti, pois é em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Nossa presidente está em ritmo de férias. Daqui a pouquinho ela aparece por aqui. Então, eu vou aderir ao tempo de férias também. Vou acompanhá-la e neste espírito gostoso de Natal, de Ano Novo, nós temos tido aqui muitas bênçãos que compartilhamos no decorrer deste ano de 2020, momentos de agradecimento. E hoje, aqui em nosso trabalho, domingo 27 de dezembro de 2020, também vamos ter um momento de gratidão, um momento muito especial, muito mesmo. Duas irmãs, tanto espiritualmente falando como carnalmente falando. Eu estou dizendo de Fernanda e de Flor. Olha que lindo esse nome, gostoso de falar, né? Meninas que cresceram na igreja, vieram de muito longe, lá das Bahia, dos Pernambuco, aquele lado lá, não me lembro a cidade agora, mas cresceram ouvindo da palavra de Deus. E graças a Deus, esta palavra se fez morada em seus corações. E hoje são grandes servas do Senhor, que trabalham com afinco na obra do Mestre. Graças a Deus por isto. Tiveram lutas, dificuldades, mas venceram. E hoje, Fernanda e Flor contam as bênçãos para nós. Vamos lá então, Fê? Vamos lá então, Flor? Que o Senhor Deus possa estar visitando cada uma de vocês nesse momento, né? Estamos aqui para falarmos de gratidão e o quanto eu sou grata ao Senhor por todos os seus cuidados na minha vida e o quanto Ele tem cuidado de mim em todos os momentos, né? Vou estar dando início aqui
lendo um texto bíblico que se encontra aqui em 1 Tessalonicenses 5:18, que fala assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Alguns anos atrás eu conheci um rapaz na igreja. Inclusive ele era membro da nossa igreja em Vila Rosa, como também nós éramos, né? Então eu conheci e ali começamos a namorar, noivamos e por fim nos casamos. E assim, fomos para a nossa lua de mel e desde então começaram as crises, né, nesse casamento. Então assim, eu aprendi e continuo acreditando, né, que casamento seria um só, né? Mas tentei aí levar esse casamento 12 anos. Ele durou, irmãos, mas assim, foi muita luta, foram muitas lutas. Mas o importante que eu acho de tudo isso é que assim, Deus sempre cuidou de mim. A todo instante Ele estava cuidando de mim, né? Foram momentos assim muito difíceis em que eu pensei em desistir algumas vezes. Mas pelo temor e o amor que eu sempre tive a Deus, eu continuei fiel. Até que um dia eu entendi que já não dava mais, porque já estava abalando a minha saúde, né? Algumas vezes fui parar na UTI por conta de tanto nervoso que eu passava. E eu cheguei a ter algumas ameaças também, né? Mas graças a Deus, assim, eu nunca saí dos pés de Jesus, porque eu sabia que um dia Ele olharia para mim e Ele faria o milagre que eu tanto almejava. E, na verdade, a minha oração era para que Deus curasse o meu esposo. Ele tinha um vício da bebida. E depois que nos casamos, isso se agravou mais ainda, né? Então, assim, a minha oração durante esses 12 anos foi para que Deus estivesse curando ele. E aí eu percebia que nada ele fazia para que aquela situação fosse mudada. Então chegou um dia que parece que me deu um clique, né? Eu fui em um dos cultos de oração e eu sempre chorava naqueles cultos de oração, pedindo a Deus a libertação dele. E naquele dia eu entendi que eu estava orando de maneira errônea. Então eu pedi a Deus, eu levantei a minha cabeça para o alto, olhei para os céus e disse: Senhor, ele não quer ser liberto, então liberte a mim dessa situação. Eu quero que a minha história seja mudada. E o Senhor, Ele foi tão bom, tão maravilhoso, que a partir dali a minha história começou a mudar. Não foi como se Deus estivesse tirando todo o sentimento de mim, assim com a mão. Porque Ele me libertou. E eu tinha muita raiva do meu ex-marido, eu tinha ódio, né? Eu cheguei a odiá-lo. E todo esse sentimento o Senhor curou. Ele curou, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui. Então, assim, pedi a separação, cuidei dos meus filhos, né? Desse relacionamento eu tive aí uma bênção muito grande. O Senhor me deu filhos maravilhosos, que se chamam Silas e Samuel, né? E hoje eles são adolescentes. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eles são bênçãos na minha vida. E eu vi o trabalhar do Senhor todo instante. Então eu me separei e depois da minha separação eu fiquei 7 anos sozinha, né? Eu comecei eu entendi assim também que eu não queria mais ninguém, eu iria criar os meus filhos sozinha. Deus me deu condições de criar os meus filhos
mas sempre assim na presença de Deus, com muita oração, com muita ajuda também da minha mãe, da minha irmã, né, que foram assim bênçãos, e elas são bênçãos na minha vida também, foram assim o meu braço direito, né, que todo instante estavam comigo, né, então assim eu louvo a Deus por a vida delas, né, na minha vida. E o Senhor, Ele começou a trabalhar na minha vida, então assim eu não queria mais ninguém, né? Eu tinha decidido que não queria mais ninguém, aí se passou aí 2 anos, então, quer dizer, se passaram 1 ano, e aí veio uma pessoa de uma outra denominação e veio nos ajudar, né, na igreja. E depois desse 1 ano, começaram, né, assim, olhares diferentes, e aí começou a despertar em mim um sentimento, mas aí começamos a orar a Deus. Então, desde então, foram aí 5 anos, 4, 5 anos, para a gente sentir que era de Deus, né? E Deus me abençoou com uma pessoa maravilhosa. Hoje é o nosso pastor, né? Já era o nosso pastor. Então, foi com ele que Deus me deu a graça, né, de viver tudo aquilo que eu não vivi, porque eu pedia um esposo para Deus, um esposo que tivesse o mesmo propósito que eu, que era de caminharmos juntos, crescermos juntos espiritualmente, né? E servirmos a Deus. E foi isso que Deus fez na minha vida. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Esse ano foi um ano assim bem difícil, mas eu fui muito abençoada durante esse ano de 2020. Né, onde o Senhor nos abençoou aí, nos deu a graça que meio à pandemia, então resolvemos nos casar. Então foram 3 meses, irmãos, de decisão, né, de que a gente iria namorar e nos casar, né? E foi isso que aconteceu, né? Então eu só tenho a agradecer, muita gratidão a Deus. Gratidão mesmo. Agora eu passo a palavra para minha irmã. Amém. Graça e paz, irmãs. Nós temos visto realmente, né, os cuidados do Senhor sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o relacionamento ele é complicado, né? Seja ele familiar, seja ele no trabalho, né? Nós, seres humanos, temos algumas dificuldades em nos relacionarmos. E, assim, eu, como a minha irmã, também casei na igreja, casamos na igreja. Tivemos o privilégio, né, do pastor Pedro celebrar o nosso casamento. E assim como ela, eu também tive alguns problemas no meu relacionamento, né? Casei, como eu disse aos irmãos, que casamos na igreja. E depois de algum tempo também, meu esposo veio a sair da igreja. Mas assim, graças a Deus, a minha situação foi diferente. Os meus problemas eram outros, mas não deixavam de ser problemas, né? O meu esposo, ele sempre foi uma boa pessoa, né? Muito tranquilo, graças a Deus, sem vício nenhum, né? Mas eu tive alguns problemas. O fato dele ser o filho mais novo, tudo a minha sogra, né? Ela fazia tudo aquilo que ele queria, então isso atrapalhou bastante, né, no nosso relacionamento, porque apesar da idade ele era muito imaturo, né? Então ele não entendia, né? O Milton, ele não entendia que ele era o provedor da casa. Ele não entendia que a responsabilidade de suprir era dele. Então eu sempre trabalhei. E depois nós casamos em 2003, em 2006 tivemos a nossa primeira filha. E aí ele era assim, como eu disse aos irmãos, ele sempre foi uma boa pessoa, um ótimo pai, mas assim, ele estava trabalhando, se ele entendesse que ele não queria mais, ele saía. Então ele não tinha aquela preocupação, né, de saber que a responsabilidade era dele. E com isso eu sofri bastante. Graças a Deus nós não pagávamos aluguel, né? Nós construímos na casa da mãe dele.
E assim, então nós tínhamos, era um problema a menos. Mas assim, essa questão de manter, né, a casa sempre foi minha responsabilidade. E isso era um problema, chegou, né, a ser um problema muito grande. E nós vínhamos, né, atropelando, né, essa situação. E até que eu também, por fim, me cansei. E eu falei para ele, isso aí a gente já estava na segunda filha, foi mais ou menos em 2013, se não me engano, 2012, 2013. E aí nós tivemos uma conversa muito séria e eu falei para ele que eu não queria mais, que não dava para mim, porque para eu ter um marido só por ter, né? Então, se eu me mantia sozinha, se eu quem cuidava das minhas filhas, se eu quisesse sair, se eu deixasse sair, né? Então, todas as decisões estavam comigo. E isso é muito ruim, né? Você estar com uma pessoa e você ter ela como ninguém, tipo assim, você não se sentir na obrigação de dar satisfação da sua vida, isso é muito ruim. Só sabe quem, né, quem já viveu isso ou vive. Então, e aí chegamos nesse ponto. E aí eu falei pra ele que não daria mais. E aí foi umas férias do colégio, eu fui pra Bahia e eu falei pra ele, olha, estou indo pra Bahia agora. Quando a gente voltar, a gente vai falar só sobre a pensão das meninas e o nosso divórcio. E assim, e aí foi um mês que passei lá e ele não parava de ligar e era aquela coisa. E quando eu voltei, ele insistiu que a gente precisava fazer um curso para casais. E assim, e eu já não acreditava mais, né? Para mim, não tinha mais o que fazer. E aí, com muita insistência, mas também, como a Flor disse, sempre eu tinha o temor do Senhor no coração. E eu falava assim, Senhor, eu tenho 2 filhas. E eu não queria, né? Eu sempre tive medo, muito medo de ter um segundo relacionamento por conta das minhas filhas. Então, eu não queria isso para elas, né? Ter outra pessoa que não fosse o pai, que estivesse acompanhando o desenvolvimento delas. E aí, então, aceitei fazer esse curso. Ele chama Casados para Sempre. É um curso maravilhoso, totalmente, né, voltado para a Bíblia. E assim, foi o que, abaixo de Deus, né, eu acredito que foi um meio que o Senhor usou para restaurar o nosso relacionamento. E aí nós fizemos esse curso. Irmãos, foi assim, uma mudança total, como diz o ditado, da água para o vinho. E ali o Milton, né, começou, né, a entender que as responsabilidades dele dentro de casa, a responsabilidade dele enquanto pai de família, e assim, tem mudado muito. Então, a partir daí, o nosso relacionamento, né, foi transformado. Amém. Né, foi, tipo assim, mudou totalmente. E hoje nós vivemos aquilo que nós não vivemos, não tínhamos vivido, né? Há quase 12 anos de casados, nós, né, começamos há 10 anos, não sei. Então, sim, nós começamos a viver tudo isso a partir desse momento. E aí tivemos alguns problemas, não no nosso relacionamento, mas nós passamos por alguns problemas, né? Poucas pessoas conhecem, mas assim, foram momentos muito, muito difíceis. Mas assim, eu sou grata ao Senhor, porque em nenhum momento o Senhor, Ele nos abandonou, né? E assim, e sempre usando pessoas, né? Porque o Senhor, Ele é tão grande, né? Que Ele usa pessoas para caminhar com a gente. Amém. Né? Tipo assim, o nosso pastor mesmo, ele foi peça fundamental aí nesse processo. Ele nos ajudou muito, muito, muito. E alguns amigos, né? Então, tipo assim, eu só tenho mesmo a agradecer ao Senhor. A minha família, como a Flor disse, né? Assim, nós 3, eu, a Flor, a minha mãe, nós sempre fomos assim, uma.
né? Então, tipo assim, nós sempre fomos assim, 3 em 1. Nós sempre andamos juntas, tudo que uma faz, a outra sabe. Então, tipo assim, isso tem sido maravilhoso, assim, né? Isso tem nos fortalecido muito. Então, a gente sempre está assim, uma ajudando a outra. Então, o que eu tenho a dizer é que o Senhor, em todo tempo, Ele cuida, né? Se você tem ou está passando por algum problema, alguma situação no seu casamento, creia que o Senhor, Ele pode transformar assim como Ele fez nas nossas vidas, não só no nosso casamento, em qualquer área da sua vida. O Senhor é um Deus que Ele cuida, Ele é um Deus que Ele se preocupa com o nosso bem-estar. E Ele quer nos ver bem em todo o tempo, né? Então eu só tenho a agradecer mesmo ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Eu sou grata ao Senhor porque até aqui Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado. Independente das circunstâncias, o Senhor, Ele tem se feito presente. Então eu louvo a Deus porque em todo tempo Ele tem sido fiel para com as nossas vidas. Amém. E nós queremos então, agora para fecharmos, né, o nosso momento de testemunho, de agradecimento ao Senhor, nós estaremos louvando ao Senhor, né, com 2 estrofes aqui de um louvor. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Amém. Que o Senhor Glória a possa Deus. realmente estar nos renovando a cada dia. Que o Senhor renove a sua vida a cada dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos em ritmo de férias, em ritmo de Natal. Aliás, o mês de dezembro é recheado com momentos de muitas alegrias, momentos natalinos. Quanta comida boa estamos tendo esses dias de festa. Momentos natalinos o tempo todo do decorrer do mês de novembro. E nós, Sociedade Feminina Missionária Unidas de Sião, fomos presenteadas, por que não presenteados também, né? Com 2 cânticos especiais. Um destes cânticos vem lá das irmãs da 2ª Igreja Batista de Nova Odessa, interior de São Paulo, coisa boa, interior, e também pelos irmãos aqui, já mais pertinho de nós, pelo coral da Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar. Presentes o tempo todo na nossa vida e presentes especiais para o nosso coração. Coisa boa, coisa boa. Vamos ouvi-los então. Vamos cantar alegremente. Vamos cantar alegremente o hino do Natal.
vamos proclamar a toda a gente que o Salvador nasceu. Vamos louvá-lo. Essa é a nossa música. Louvor, nossa música. Para que para todos possamos passar a mensagem que Jesus nasceu. Crianças, vamos amar a Jesus. Vamos cantar hinos a Ele. Vamos entregar nossos corações a Ele, para que o louvor e a glória dele seja aumentada. Louvor, nosso hino, louvor, nosso hino. Que nós possamos proclamar que Jesus nasceu. temos sido presenteadas com a participação de diversos irmãos e irmãs, pastores e suas esposas, missionários, missionárias, e neste momento não seria diferente. Hoje teremos conosco a irmã Cida Reis, alguém que tem sido fiel, irmãos, alguém que tem sido forte, corajosa, firme, mesmo diante das adversidades da vida. E também teremos um casal muito especial, para mim em particular, muito especial.
e com certeza especial na vida de muitas outras pessoas, e também o será na sua vida hoje. Estou falando de pastor Antônio e sua esposa, irmã Denise, pastor e membros lá da Igreja Batista Missionária Peniel, em Campinas, interior. Olha que bênção, interior, que coisa boa, né? Então vamos junto com eles, agradecer a Deus por tudo o que o Senhor tem nos dado. Vamos ao nosso momento de oração. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Quero agradecer ao Senhor por o Senhor estar cuidando de cada um de nós, está cuidando dos nossos familiares, ó Pai. Peço, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor esteja dispensando as Tuas graças para conosco, ó Pai. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando, Senhor meu Deus, a nossa irmã Raquel, que o Senhor cuida dela de uma maneira toda especial. Que o Senhor esteja sempre do lado dela, Pai, cuidando e abençoando, Pai. Peço ainda que o Senhor esteja abençoando também a nossa presidente, que o Senhor seja com a Dulce, Pai, que o Senhor esteja cuidando da vida dela, que o Senhor esteja livrando ela de todo mal, de todo perigo. Que o Senhor esteja abençoando, guardando dessa pandemia, Pai. Que o anjo do Senhor sempre esteja acampando ao redor dela e de cada uma de nós, ó Pai. Peço que você esteja guardando os nossos familiares, que você esteja abençoando, Senhor, a todas as pessoas a quem amamos, que você esteja cuidando e guardando, ó Pai. Peço que o Senhor esteja, de uma forma geral, abençoando a cada pedido deste grupo, Pai, que o Senhor esteja cuidando, o Senhor esteja abençoando e dispensando as suas graças, ó Pai. Peço pelo pedido da nossa irmã Raquel, pela nossa irmã Maria Mota. Sabemos que tudo está no controle do Senhor, que o Senhor esteja fazendo o melhor para tua serva, ó Pai, que o Senhor esteja no comando da vida dela e esteja abençoando aquela família, ó Pai. Peço ainda que o Senhor esteja abençoando também a família enlutada da nossa irmã Maria, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada uma das meninas, de cada irmão, ó Pai. Que o Senhor esteja dando o conforto e o consolo que só o Senhor pode dar. Ó Deus, tenha misericórdia de cada uma das tuas filhas, ó Pai, e ajuda-nos. Peço também que você esteja abençoando a minha filha. Ela está com medo de ter pegado esta doença com o Covid, ó Pai, que você esteja guardando, que você esteja na direção da vida dela, ó Pai. Que se for, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, esteja guardando a minha filha, que nada de mal venha acontecer a ela, ó Pai. Peço também por cada uma das irmãs que tem seus filhos longe, como eu tenho, pela Dulce, que está preocupada sempre com a Aline, ó Pai, que você esteja ali cuidando dela também, que o anjo do Senhor esteja ali ao redor dela e de toda a família. Ó Pai, ajuda-nos, tenha misericórdia do seu povo de uma maneira toda especial, Pai. Guarda, Senhor, e ajuda-nos, principalmente a estarmos fazendo cada dia mais a Tua vontade, ó Pai. Que possamos estar cada dia, Senhor, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Aumenta cada dia mais a nossa fé em Ti, Senhor, e nos guarda. E perdoa os nossos pecados, Senhor, que aquilo que nós fizemos ou tenhamos feito, que não seja do agrado do Senhor, que o Senhor possa estar nos perdoando. Abençoe cada irmã deste grupo, a cada família, Senhor, das irmãs. Esteja, Senhor, sempre conosco e perdoa os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.
Amado e eterno Deus, bendito Pai que estás conosco e em nós, na pessoa do Teu Espírito Santo, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, queremos te agradecer, Senhor, pela maneira como o Senhor tem cuidado da noiva do Teu Filho Jesus Cristo, mesmo em face a toda a realidade que estamos vivenciando. Damos-te graça pela oportunidade que nos dá de podermos estar testando também a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e como diz a Tua palavra, descansando em Ti. Eterno Deus, bendito Pai, nos perdoe naquilo que temos pecado contra o Senhor, deixando de fazer o que nós devemos fazer. Mas, Pai, te rogamos que nesta oportunidade, que ainda nos permite estar sobre essa terra, que o Teu Espírito Santo possa operar no coração da noiva do Teu Filho Jesus Cristo, e que cada um de nós possamos, ó Pai querido, no tempo que nos resta, Senhor, sermos achados fazendo a Tua vontade. Mais uma vez agradecemos por todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas que temos enfrentado, porque, como disse o Teu servo apóstolo Pedro, só deixaremos de sofrer quando nós partirmos dessa terra, pois após a morte não haverá mais sofrimento, pois o corpo incorruptível não sofrerá mais as consequências do pecado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar contigo em qualquer momento, em qualquer circunstância, sabendo desse cuidado do Senhor para conosco. Ser com teu povo, Senhor, em toda a face da terra, e prepara-nos, Senhor, para o encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o aguardamos cada dia, como guarda pelo romper da manhã. Em nome dele que oramos agradecidos. Amém. Jesus querido, como é precioso o teu privilégio de chegar à sua presença a qualquer momento, em qualquer lugar, para reconhecer o seu grande poder, o seu grande amor para conosco, suprindo nossas necessidades, preservando nossas vidas nesses dias tão difíceis em que estamos vivendo. Não temos palavras, não temos como pagar, a não ser dizer obrigado, Senhor. Obrigado por teu grande amor e pedir que nos ajude a cada dia viver na sua dependência. Pedir que continues abençoando a sua serva Raquel no seu envolvimento na sua obra e que cada dia ela seja vaso de bênção para tudo e para que o Senhor seja honrado e glorificado, Jesus. Abençoa, continue, Pai, abençoando a sua serva, a sua família, em todas as coisas, ó Deus. Sabemos que o Senhor nos ouve porque o Senhor diz que tudo quanto pedido, crendo que receberemos. E nós estamos suplicando ao Senhor as tuas bênçãos, a tua misericórdia, e pedindo que o Senhor nos conceda um feliz Natal, e que no próximo ano, se for da tua vontade, possamos continuar com vida e que possamos estar nos regozijando e nos alegrando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, meninas, com muitas alegrias, diretamente aqui da Praia Grande. Férias, tudo de bom. Pela manhã estava um solzinho maravilhoso, mas agora esse solzinho já foi embora. E veio também um vento muito bom, uma brisa gostosa. Depois de tantas bênçãos que nós já compartilhamos aqui através da nossa querida irmã Raquel, vamos para a devocional da tarde, que será trazida de lá de Nova Odessa, através de nossa querida irmã Gildete. Lembrando sempre que o nosso tema é desafios para o próximo ano. Um grande beijo para as meninas, todas! Uma boa tarde, queridas irmãs. Aqui estou com muita alegria e com o coração cheio de gratidão pelo
precioso privilégio de dirigir às queridas irmãs estas palavras, provindas da palavra de Deus, e que seja para mim, em primeiro lugar, e para as irmãs, uma palavra de encorajamento para a glória de Deus. Bom título, muito especial: Desafios para o próximo ano. Desafio. Mas, afinal de contas, o que quer dizer esta palavra? Bem, são vários os significados. Desafio quer dizer estimular. Quer dizer ir à luta. Quer dizer desafiar. E também quer dizer animar. Puxa, cá entre nós, o desafio exigirá de mim e da irmã muita disposição, mas nada que não venhamos conseguir aos pés do altar e pagineando este livro, a Santa Bíblia, Palavra de Deus. Sem dúvida, queridas irmãs, já vem de longa data a nossa jornada, o nosso convívio com a vida cristã, a nossa intimidade com a palavra de Deus. Contudo, são tantas ocupações, são tantas preocupações, tantas distrações que nos envolvem e que muitas vezes nos distanciam dos desafios que o Senhor Deus coloca à nossa frente através da sua palavra. Mas não vamos nos distanciar das exortações, dos estímulos, para com que venhamos ser uma bênção. Então, eu já vou ler o primeiro versículo para nos estimular e para nos desafiar. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro desafio: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos. O desafio de sermos mulheres segundo o coração de Deus e andar segundo os preceitos de Deus, apresentando os corpos, a maneira de vestir, direcionar o olhar para as direções corretas, usar as mãos para glorificar ao Senhor para o seu trabalho, os nossos pés que sempre sejam conduzidos às causas justas e muito especialmente à pregação da palavra de Deus, o estar assíduo em nossos templos, em cultuar com as nossas irmãs, que possamos usar os nossos corpos, apresentá-los para a glória de Deus. Mas ele continua dizendo que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas aí ele vai além e ele diz que é o vosso culto racional. Agora, o nosso raciocínio, a nossa razão, os nossos pensamentos que dirigirão os nossos corpos, para com que assim, em uma sintonia perfeita, nós venhamos realmente experimentar
qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Entenderam? A sintonia do corpo com a mente com o corpo, a mente dirigindo o olhar, as mãos, os pés, o coração, para fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus. E aí nós experimentaremos uma vida muito feliz. É costume para nós, donas de casa, experimentarmos o alimento durante ou no seu momento de preparo. Experimentamos, aprovamos ou colocamos um sabor a mais. Que nós venhamos experimentar a boa vontade de Deus e com certeza jamais voltaremos atrás, porque a vontade do Senhor é perfeita para com cada uma de nós. Mas nós vamos continuar andando no caminho desses desafios. Qual será então o próximo desafio? O próximo desafio é muito importante. É este desafio que nós encontramos em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Olhe este desafio. Eclesiastes 5:4 diz assim: quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Que desafio, irmãs, de termos palavra para com Deus. Senhor, eu prometo ser fiel. Senhor, eu prometo ser mais amável. Eu prometo ser mais presente. Eu prometo ser mais humilde. No próximo ano eu quero ser uma nova Gildete. Que voto bonito. Que desejo apreciável. Contudo, não nos esqueçamos de que não fazemos votos para homens, mas para Deus, e que Ele se agradará ou se desagradará da nossa atitude negativa. Mas há uma outra referência que diz que realmente melhor é que não votes. Eclesiastes 5:5. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Tem ligação, não é? Vamos votar com consciência, com responsabilidade, com integridade. E vamos em busca da vitória. Vamos à luta. Como diz o significado da palavra desafio, é ir à luta. E vamos a ela na certeza da vitória, com total objetivo de cumprir. E o Senhor quer que façamos votos, sim, pois no Salmo 76:11 diz assim: fazei votos. Nós não podemos viver sem objetivos, irmãs, sem alvos. Não podemos, mas que os nossos objetivos e alvos sejam todos eles para glorificar, enaltecer o nosso grande e maravilhoso Deus. É interessante nós notarmos que os israelitas faziam muitos e muitos votos. Muitos. No dia que Josué se levantou e deu um sermão memorável, pedindo ao povo fidelidade, cumprimento da palavra, eles disseram: tudo o que nos tem falado, nós faremos. Foi um voto impensado, um voto irresponsável. Josué queria que fosse responsável o voto do povo,
Mas veja bem, não foi assim. Eles falaram com irresponsabilidade. Falaram que tudo que Deus tinha pedido, eles faríamos. E eles disseram assim: ah, Josué, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Mas não demorou muito. E está lá, no livro de Juízes, capítulo 7, as palavras escritas assim: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, e serviram a Baal. Eles tinham terminado de falar com Josué: tudo o que temos ouvido faremos. Votos falidos. Então, queridas e amadas irmãs, no final do ano, e estamos chegando a ele, no culto do dia 31 para o dia 1º, quantas vezes nós cantamos: rompe a aurora, vai-se embora, mais um ano de labor. Não temamos, prossigamos a lutar com muito ardor. E diz outra estrofe: nova vida, santa lida, temos nós por ti na cruz. Nova vida, santa lida. E fazemos votos e nos abraçamos, porque rompe a aurora e vai-se embora mais um ano de labor. Contudo, um vai e o outro vem. E então que nós realmente venhamos assumir uma nova vida, como mulheres de Deus, novas atitudes, novos planos, nova alegria, novo entusiasmo, um recomeço com as bênçãos do Senhor, nosso Deus. Porque senão, entraremos na advertência de Eclesiastes, do escritor do livro, melhor dizendo: o Senhor não se agradará de cantarmos, nos abraçarmos, ajoelharmos, prometermos e não cumprirmos. Porque olha o que aconteceu para os israelitas após terem fracassado nos votos que fizeram perante Josué. E diz Juízes 2,14: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Servimos a um Deus que nos ama, mas tal qual diz o escritor em Hebreus, é o Pai que ama e que por isso corrige aos seus filhos. Queridas e amadas irmãs, somos frágeis. Nós não somos supermulheres, infalíveis, não. Fraquejamos sim, tropeçamos, mas que bom é saber que o Senhor sempre nos dá um recomeço, uma nova oportunidade, um novo momento para realmente nos reerguermos e cumprirmos os nossos votos. Lembra-se do episódio de Pedro? 3 vezes ele fraquejou. Ele tinha prometido que nunca negaria, que nunca abandonaria, que nunca deixaria o mestre. Porém, ao ver o sofrimento
e que tanto se dispersavam, ele talvez tenha se sentido sozinho. Então ele negou perante uma mulher: ah, mulher, não sei o que dizes. Depois ele disse: não, eu não conheço tal homem. E depois, pela terceira vez: não sei o que vocês estão a dizer, eu não conheço este homem. Eu não conheço Jesus? É profundo, não é? Nós não conhecemos Deus, não conhecemos Jesus, por isso vamos tratar a obra e conviver com a obra de qualquer maneira, de qualquer jeito, irresponsavelmente. Não, um dia nós levantamos nossas mãos, nós nos entregamos para segui-lo, para servi-lo, nós fizemos um voto. Então, vamos em frente, aconteça o que acontecer. O Cristo, já no fim da jornada, ele olha e vendo que tanto se dispersavam, a multidão que o seguia já não o aplaudia mais. Ele olha para os discípulos e ele faz uma pergunta: vocês também querem me deixar? E a resposta tão linda: mas para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que beleza, irmãs! Então, vale a pena realmente aceitar o desafio de animar irmãs para seguir e servir ao Cristo. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Vale a pena desafiar como a mulher samaritana: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é este o Cristo? Vale a pena ir à luta, porque Ele peleja por nós. Vale a pena estimular aos outros e às outras, porque é tão bom compartilhar bênçãos e alegrias. Eu quero terminar esta palavra dentro deste tema: desafios para o ano 2021. No mundo artístico, nós sabemos que as atrizes são conhecidas como as estrelas da Rede Globo, as estrelas de Hollywood, as estrelas que desfilam nos tapetes vermelhos para receber um Oscar, as estrelas. Mas quantas destas estrelas já perderam o brilho e não se fala mais nada sobre elas? Mas que nós venhamos, neste tempo de Natal, termos a consciência, a lembrança de que nós devemos ser, para o Senhor Jesus, verdadeiras estrelas, como filhas do Rei, brilharmos em nossas vidas, como aquelas que estão caminhando rumo à cidade-luz, a Nova Jerusalém. Que a irmã seja uma verdadeira estrela em 2021. Que a irmã seja, que luza, que rebrilhe, que a sua estrela venha mostrar a renúncia do que não serve, do que não convém. Que a sua estrela seja realmente tratada com muito cuidado, com muita humildade. Que a irmã brilhe para glorificar a Deus e não para glorificar a si própria. Que a irmã possa brilhar mostrando o amor de Deus neste mundo tão triste, muito especialmente nos dias que estamos vivendo. Que a irmã possa brilhar, que a sua luz, que a sua estrela brilhe muito, mostrando amor ao próximo. E a maior manifestação de amor que podemos dar não é um dinheiro, não é um presente, não é um abraço natalino, mas é mostrar Jesus, que deu a sua vida por amor. E que a última estrela, não é?
que a irmã viva com muito prazer a vida cristã. Cante com alegria, venha para a igreja com alegria, sirva com alegria, tenha prazer, pois a irmã foi escolhida para ser uma estrela da constelação celestial. Que Deus os abençoe ricamente. Um feliz ano. E vamos lá, rumo aos desafios para sermos uma bênção. Um abraço para todas e muito obrigada. Estamos finalizando. Quantas bênçãos, quantas emoções, quantos cânticos, que mensagem inspiradora. Enfim, mais um domingo em que tivemos a oportunidade, o privilégio em poder realizar o trabalho do Senhor através deste departamento, a Sociedade Feminina Missionária Unidas de Sião. Vou agora plagiar nossa presidente. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. A nós só o privilégio em servi-lo. Que bênção, né? Estaremos firmes aqui para o nosso próximo encontro, o encerramento de 2020, dia 31 de dezembro, que assim como foi na quinta-feira de Natal, também será uma quinta-feira especial, uma quinta-feira final de ano, final de 2020 e as portas se abrindo para recebermos 2021 sempre com o nosso coração abertos para ouvir e receber a palavra de Deus. Deus as abençoe e guarde hoje e sempre. Vamos juntas citar a nossa divisa que se encontra em Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Um caloroso abraço e, permitindo Deus, até a próxima. Fiquem com Deus. Os campos